Olá, minhas amadas, tudo bem? Aqui é a Márcia Alários e hoje nós vamos falar sobre Filipenses capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa, estamos avançando em nossos estudos e que bom saber que você está aí do outro lado, né? Nos assistindo, acompanhando conosco. E nessa carta, Paulo escreve como uma carta de alegria, uma carta serena, uma carta profunda, né? Ele é um texto que em cada uma das linhas ali, Paulo faz essa demonstração de Filipenses ser a carta da alegria, porque ele tinha alegria no que ele estava falando para aquelas pessoas, né? Aqui, no capítulo 3, Paulo faz distinção da mentalidade inspirada por Deus e a mentalidade de crer, de confiar, uma mentalidade cristã da confiança em Deus, né? Ter fé nisso aí. Ele contrasta, ele pega e faz um contraste entre uma fé focada em Cristo, na justiça de Deus, e também uma esperança em Cristo, né? Versus a carne. Então ele deixa bem claro essa diferença, ele deixa bem claro como é caminhar em fé e como é as pessoas que vivem segundo aos padrões da própria carne. Aqui ele fala sobre a questão da plena confiança em Cristo e também prosseguindo para o alvo. Olha que coisa linda e maravilhosa. É o que cada um de nós temos cada dia. Nós devemos prosseguir para o alvo. Amém, minha querida? Então vamos lá? Ele começa o capítulo 3 assim, ó. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Filipenses é uma carta contínua, né? Ela não é separada por versículos e por capítulos como nós temos hoje em nossas mãos na Bíblia, né? O Senhor inspirou homens e homens fez essas divisões para que nós melhor tivéssemos uma absorção sobre todo o conteúdo dessa carta, né? E quando ele fala finalmente, é como assim, ele já explicou a ideia anteriormente e agora ele estava dando uma outra explanada sobre a ideia, né? Então como se aqui ele diz, olha, eu estou voltando ao assunto anterior, mas isso para mim é muito bom, não é cansativo, porque eu preciso que vocês de fato entendam e tenham segurança em todas as informações, que vocês estão tendo todas as informações. No versículo 2 ele já começa, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, a palavra cão. Hoje, no nosso contexto, o cão é o melhor amigo do homem, cão é uma pessoa que está, é um animal, pessoa não é um animal, que está dentro da nossa casa, que faz parte da nossa família. Hoje, o cão ele tem uma conotação, um significado de amor, mas naquele tempo, né? Naquele tempo não era bem assim. E aqui Paulo estava usando uma metáfora. Ele queria dizer cão como os malfeitores. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é sobre falsa circuncisão. O que seria essa falsa circuncisão? Os falsos mestres ali, eles estavam exigindo que os judeus eles se circuncidassem para de fato falar assim, olha, você não quer ser judeu? Você não quer acreditar no mesmo Deus que a gente? Então você tem que fazer as práticas que todos os judeus faziam. E a circuncisão era uma dessas. Mas Paulo, assim como ele disse lá para Gálatas, ele estava falando de novo para Filipenses. Os gentios, eles não precisam fazer o que os judeus faziam na antiga aliança. Ou seja, essa questão de circuncisão, ela era real, ela era precisa para o pessoal da antiga aliança e não ali. Então, Paulo estava dizendo ali, olha, para vocês terem a fé de Abraão, vocês não precisam da circuncisão, porque Abraão, ele creu em uma promessa onde a circunstância não era favorável para aquela promessa, onde não havia lei ainda, onde ele não viu nenhum tipo de milagre, mas ele creu, porque ele sabia da natureza do Senhor. E então ele estava lembrando isso, que a circuncisão era algo que não era para a aliança com a qual eles estavam vivendo e nem para a nossa de hoje, né? Então Paulo, ele deixava muito claro isso para eles. Capítulo 3, versículo 3 diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus,
que nos gloriamos em Deus, em Jesus Cristo, e não temos confiança nenhuma na carne. Olha o contraste. Nós temos a nossa confiança está em Cristo, e não nas nossas forças, e não naquilo que nós achamos que podemos, e não em nós. E aí ele diz, no versículo 4, embora eu mesmo tivesse razão para tal coisas. Por quê? Porque Paulo, ele era um judeu, daquele bem ali, estudou nas melhores escolas, ele era perseguidor da igreja, Então, assim, ele dizia, eu já estive lá, eu tenho família para isso, mas não foi isso que completa a minha confiança. Minha confiança não está nisso, minha confiança não está nos títulos, minha confiança não está onde eu estei. Minha confiança está em Cristo, aquele que me alcançou. A nossa confiança ela tem que estar alicerçada no Senhor, aquele que nos alcançou, aquele que nos amou primeiro. E aqui ele fala um termo, adoramos pelo Espírito. Adoramos pelo Espírito. Viver nosso dia como um todo. O que é adorar? É viver nosso dia como um todo, para a glória de Deus. Então não tem uma parte do nosso dia que é para Deus. Não tem uma parte de nós que é para Deus. Adorar ao Senhor é viver como um todo. É viver na plenitude em Deus. Então todo o nosso ser, as nossas ações, o nosso coração, o nosso corpo, todo, ele deve adorar ao Senhor. O nosso pensamento, ele deve adorar ao Senhor. Amém? Versículo 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Jesus. O que para mim antes de eu ter aquele encontro, aquela vida de judeu, que para mim era um lucro, Paulo, naquela época, ele tinha um orgulho de ser quem ele era, de ter estudado na onde ele estudou. Ali era orgulho. Mas depois que ele encontrou Cristo, isso não teve mais valor. Foi considerado como perda. E assim é na nossa vida hoje. Às vezes, no caminho, antes de nós encontrarmos ao Senhor, tem tantas coisas que a gente considera ser uau, Tem tantas coisas que a gente considera o bem material, a gente considera palpável. Aquilo que, tantas coisas assim pra gente é tão maravilhoso. Às vezes, o nosso carro, nossa família, a nossa casa, o nosso emprego. E aí, quando nós encontramos o Senhor, a gente vê que nada disso a nossa família ela é linda e maravilhosa, mas a conexão dentro da nossa casa, o amor dentro da nossa casa só flui quando a gente coloca Cristo no centro. Dinheiro, o emprego, eles são importantes para a nossa vida? São, mas eles não são o dono do nosso coração, porque Cristo que está ali. Então todas essas coisas, a gente abre mão, a gente tem um olhar diferente para tudo isso. A nossa família, ela passa a caminhar diferente quando o Senhor é o centro da nossa vida, é o nosso prumo, quando o Senhor está ali, quando nós estamos alicerçados no Senhor. Versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, todas essas coisas para mim já não têm mais importância. Todas essas coisas da nossa velha vida também para nós também não temos importância. O que temos importância é o nosso alvo, que é Cristo, que é nós seguirmos cada vez mais para aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, para aquilo que o Senhor nos colocou, nos criou e colocou em nosso coração. É nós desenvolvermos isso. E ele fala no versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo, ele diz, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto você pensa
de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Todas as coisas da nossa vida velha, nossa velha vida, todas as coisas, os nossos pecados, tudo, antes de nós encontrarmos ao nosso Senhor Jesus, está lá atrás. Ele não faz parte de nós. Nós temos um alvo para prosseguir, nós temos um alvo para alcançar, nós precisamos prosseguir no caminho desse alvo, né? E cada vez mais trazendo pessoas também para prosseguir neste mesmo caminho. Qual que é este caminho? Qual que é este alvo? O caminho é Cristo, o alvo é a glória celestial, o alvo é nós vivermos na plenitude dos céus, ao lado de pessoas maravilhosas, ao lado de Paulo, ao lado de Abraão, ao lado de tantas mulheres da Bíblia, tantas pessoas que, em nome do Evangelho, em nome de pregar um amor genuíno, um amor que é Cristo, elas tiveram suas vidas no mundo natural ceifada, mas para Deus ela foi colhida ao Senhor e está lá nos esperando. Esse é o nosso alvo. Nós precisamos viver aqui na terra de uma forma que este alvo seja alcançado. Então nós precisamos tomar cuidado com os falsos mestres, com os malfeitores, com as pessoas que lançam setas na nossa vida para nos destruir, com palavras, né? Às vezes com atitude. Nós precisamos tomar cuidado olhar com zelo, com carinho, com amor para a nossa família. Nós precisamos orar e buscar em oração tudo aquilo que o Senhor tem para nos derramar na nossa vida, né? Não vai ter circunstâncias sempre boas na nossa caminhada com Cristo, mas essa é a melhor. E nós olhando para Paulo, né, nos estudos da palavra, nesses estudos dos capítulos que nós estamos trazendo a você, eu não sei e não tenho visto até agora uma pessoa que sofreu tanto quanto Paulo e nunca saiu do caminho, né? Sempre esteve ali. No versículo 18 ele fala: pois como já disse repetidas vezes e repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha só, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante a corpo glorioso. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Esse é o nosso alvo. É nós termos um corpo glorioso e vivermos na glória eterna com o Senhor. Então, se a tua circunstância está difícil, aguente mais um pouquinho. O Senhor está contigo. O Senhor está nesse barco contigo. A tempestade vai passar. Porque a bonança ela vai chegar, a alegria ela vai chegar. Porque quem está contigo nesse barco não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Se Ele te deu uma palavra, mesmo que as coisas estejam difíceis, Ele é homem para cumprir. Um grande beijo. Que Jesus te abençoe cada vez mais. O nosso coração fica feliz por ter você aí ao nosso lado. Minha querida, meu querido, que Deus esteja contigo, que Deus esteja com a tua família, em nome de Jesus.